né? O protendido a gente acaba utilizando no pré-moldado. E falamos na última aula a respeito das estruturas metálicas, né? Então, eu comecei a comentar com vocês, né, a distinção dessas estruturas a respeito do teor de carbono, que faz uma diferença grande, né? Isso que diferencia os aços que são utilizados no comércio, né? A gente tem diversos aços aí. O aço que a gente usa na construção é diferente, por exemplo, do aço que a gente usa em um automóvel, tá? Então, o teor de carbono influencia bastante na qualidade do aço que a gente vai empregar. E aí falei das vantagens e desvantagens, né? A gente percebeu que o aço, ele vem para suprir, né, as desvantagens do concreto, né, o concreto armado, né? A ideia inicial sempre foi essa, do aço substituir, né, o concreto com relação à questão de peso, da forma, porque a gente viu, eu vou mostrar de novo, tá? Que esses perfis de aço, eles são mais finos, né? Eles têm uma configuração diferente das de concreto, que é sempre retangular, né? Sempre uma seção cheia, retangular ou circular, tá? E hoje a gente vai falar também da madeira, né? E isso é interessante porque o aço e a madeira, eles são elementos um pouco similares. Eu falo que similar porque eles têm características bem parecidas com relação à questão de leveza, né? E outros critérios que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos falar aqui dos perfis de aço que a gente tinha comentado. Eu falei na última aula para vocês que a gente tem diversos tipos de perfis. Só um momento aqui, gente. Eu falei que temos diversos perfis de aço, tá? E um deles é os perfis laminados, tá? Então, no comércio, a gente tem uma gama de perfis aí. Então, os perfis laminados, o que seria isso? Seriam perfis onde a gente pega uma barra de aço, que seria exatamente essa daqui, aquece essa barra e faz transformações através de um processo de compressão, né, através de rolos, né? Então, essa barra aquecida aqui, ela passa por essa série de rolos aqui, tá? Para chegar na sua configuração final. Então, a gente consegue fazer, né, através desse processo, chapas, perfis I e H, né, que são esses perfizinhos aqui, que eu vou mostrar no próximo slide, e também barras redondas. Então, aquelas barras que a gente emprega lá no concreto armado, ela vem desse processo de laminação, tá? É claro que tem uma certa distinção, né, para fazer aquelas ranhuras e tudo mais, mas a ideia é bem similar. Bom, então, esse processo a gente precisa aquecer o aço e passar por vários laminadores, tá? Então, a gente precisa de um espaço bem amplo para a gente conseguir fazer essa configuração, essa conformação, tá? Então, nós vamos ter vários tipos de perfis laminados no mercado, tá? Nós temos dois tipos aqui distintos, que são os laminados de aba inclinada. Quando ele fala aba inclinada, ele fala justamente desse trecho aqui, ó. Se vocês repararem, aqui tem uma certa inclinação, diferente daqui, que já é um pouco mais reto, tá? Então, aqui a gente chama de abas paralelas e aqui aba inclinada. Então, esse perfil aqui é um típico perfil I, tá? Esse aqui, ó, esse robusto aqui, é um H, né? É como se fosse um H deitado, tá? Então, é o nosso perfil H. Esse aqui que tem o formato de C, a gente chama de perfil U, tá? Esse aqui é o nosso perfil T, ok? Que é basicamente a metade, né, do perfil I, né? É simplesmente cortar esse perfil aqui no meio. E nós temos a cantoneira, ou o perfil em L, né? Seria um L em cabeça para baixo, tá? E aqui
né, nesse lado aqui dos laminados de aba paralela, a gente pode encontrar uma nomenclatura que não seja perfil tipo I. A gente pode encontrar no mercado perfis tipo W, tá? Então, a gente tem aí essa opção de perfil W, então vocês já ficam cientes. Perfil W é um perfil I, tá? Só que de abas paralelas, ok? E nós temos o perfil HP, que é um perfil H, né? Que tem essa configuração mais robusta, tá? O perfil I, a gente costuma utilizar ele em vigas, justamente por causa da sua altura. Ele tem uma altura bem excessiva, né, em relação à sua largura, e isso é excelente para vigas, tá? Então a gente acaba reduzindo o consumo de materiais em vigas, tá? E no caso dos pilares, a gente utiliza esses perfis do tipo H, que tem uma certa concordância com a largura e a altura desses perfis, né? Então observe que ele é um tipo quadradão, né? É claro que ele tem esse formato em I, né? Ele tem uma redução de material, mas a gente percebe que essa largura aqui é proporcional a essa altura. Então, é ideal para colunas, tá? Bom, então aqui nós temos as vantagens desses perfis, né? A primeira vantagem que a gente tem é com relação à pronta entrega. A gente vai ter no mercado esses perfis disponíveis, né, para comprar de imediato, né, sem a necessidade de solicitar na fábrica um tipo específico, né, esperar fabricar aquele perfil. Então a gente já tem no mercado esses perfis disponíveis, a pronta entrega, tá? Com diversas bitolas, né? Bitolas é diversos tamanhos, tá? A gente tem uma certa precisão, né, e concordância entre a alma que ele fala, é a altura do perfil, tá? A altura do perfil e as abas, que são justamente a largura, né, das abinhas dele aqui, essa abinha aqui, ó, dele aqui. Então, essa concordância se deve justamente pelo processo, né, de fabricação desses perfis, porque a gente faz, né, com aqueles rolos de compressão que eles são colocados, posicionados de forma equivalente. Então, ele é feito por igual, né? Então, ele sai de um bloquinho aqui e vai sendo conformado por igual até chegar na configuração final. Então, existe essa concordância das suas dimensões, tá? Uniformidade de composição química e das propriedades mecânicas. Por que isso é uma vantagem? Porque ele é feito de uma única barra de aço. Então, aquela barra de aço vai me trazer um perfil, tá? Específico. E isso é bom porque eu sei qual que é a qualidade de todo aquele aço, tá? A gente vai perceber que isso é uma desvantagem, por exemplo, do perfil soldado, que a gente vai pegar peças, né, chapas de aço de outro tipo, de outro bloco de aço, na sua composição, isso pode afetar nas suas propriedades mecânicas, tá? Material certificado e com garantia de qualidade de fábrica. Todas as peças metálicas, né, ele sai de fábrica com a certificação, ele sai de fábrica já, né, com todo o procedimento, toda as suas propriedades mecânicas de resistência, né? Então, isso é uma grande vantagem do aço, que já foi comentado a respeito, né, até mesmo do concreto, tá? Adequados para cortes especiais, né? Então, a gente viu que eu posso pegar um perfil I e cortar ele no meio e transformar em um perfil T. Posso fazer isso também com outros perfis, sem problemas, tá? Posso adaptar, posso pegar um perfil e soldar um no outro, etc, etc, tá? Baixos níveis de tensões residuais, tá? Essas tensões residuais são devidas ao calor, tá? E essas tensões provocam locais de fratura desse aço, tá? Então, quando fala baixo nível de tensões residuais, isso é excelente para o aço, tá? Que vai ser solicitado. Diferentemente do que a gente vai ver lá da solda, porque justamente no ponto onde fica a solda vai ser o local onde a gente tem uma grande concentração de tensões residuais e é um local propício para ruptura,
tá? Então, aqui nós temos a definição dos perfis soldados. O que seria esses perfis soldados? Eu vou pegar um perfil laminado, né? Normalmente são chapas laminadas de aço, e vou soldar uma na outra. E vou fazer o meu perfil. Então, eu tenho uma liberdade de criar diversas formas de seções transversais. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho diversos modelos de perfis que eu posso criar. Então, aqui eu tenho 3 chapas ligadas uma na outra. Ó. Eu tenho essa chapa superior ligada nessa daqui que está na vertical, essa daqui, né? Cria um perfil I. O perfil T também da mesma forma. Pega um perfil U, né? E ligo com uma chapa, com outra chapa, crio essa seção, né? E vou criando diversos outros perfis de acordo com a minha necessidade de projeto. Então, isso é interessante quando a gente tem, né, uma necessidade, né, específica e precisa de uma determinada seção de perfil que naquele laminado, né, a gente não consegue criar justamente porque ele é todo padronizado, né, por causa dos laminadores, tá? Então, aqui, ó, nós temos o processo de fabricação desses perfis, que nada mais é do que ter, né, uma solda para fazer essa ligação entre chapas. Então, aqui, ó, é justamente o local onde foi executada a solda. Então, aqui essa máquina, ela está fazendo justamente a ligação entre as duas chapas, tá? Então, a solda, ela é justamente isso, tá? Ela tipo, né, para ser bem, não sendo muito específico, né, mas é justamente uma cola que vai ligar esses dois aços, tá? Então, na verdade, a gente vai depositando um metal aqui entre eles para fazer essa ligação, tá? Então, aqui, né, a gente tem bem essa ligação bem feitinha aqui entre esses dois, essas duas chapas de aço. Então, aqui vai formar o nosso perfil I, né? E aqui também é o mesmo processo, só que esse perfil ele está em pé, tá? Mas eles estão fazendo a ligação aqui entre as duas chapas. Bom, no caso dos perfis soldados, eu não vou entrar nesses números aqui, não, é só as séries, tá? A gente tem os perfis no mercado divulgados em séries, tá? E no Brasil a gente costuma usar muito esses perfis soldados, tá? A gente encontra demais aí no mercado. Então a gente tem a série CS, que é essa série aqui. Então a gente já percebe que o CS, ele é um pouco robusto, né? Ou seja, ele tem aquela cara do perfil H, né? Ele é bem parecido com aquele perfil H, né? Lá dos laminados. Então, CS, o que significa CS? São séries de perfis para colunas, né? Ou seja, colunas soldadas, tá? O VS, a série VS, são perfis para vigas soldadas, né? Então, aqui a gente tem, né, a carona de um perfil I. E o CVS, né, são colunas, vigas e colunas soldadas, tá? Então, serve tanto para coluna quanto para viga. E o VSM são vigas soldadas monossimétricas, tá? A gente costuma usar esses 3 primeiros aqui, né? Com destaque maior para esses 2 aqui, VS e CVS, tá? Que a gente costuma usar bastante, né? Vamos falar então das vantagens. Vantagens. Esses perfis soldados, como a gente consegue configurar ele, né, com relação à sua seção, a gente consegue aumentar a sua seção transversal. Porque no perfil laminado, a gente tem uma certa limitação da altura do perfil. Nesse caso aqui, a gente consegue pegar uma chapa maior e construir um perfil do tamanho que a gente quiser. Então, isso vai agregar uma alta resistência a esses perfis, o que vai possibilitar utilizar esse tipo de perfil em estruturas de grande porte, como é um exemplo de uma ponte, né? Então, a gente consegue empregar esse tipo de perfil em tabuleiros de pontes, né? Em vigas de pontes. Então, aqui, ó, um exemplo disso, ó, é essa viga aqui soldada e esse rapaz aqui do lado, né? Olha o tamanho, a altura dessa viga em relação à altura desse homem, né? Então, a gente consegue, né, ter garantir maior resistência, né, e possibilitar utilizar em
grandes construções, tá? Nós temos possibilidade de grande variação de formas e dimensões, como eu falei, alturas de até 1.500 milímetros, né, a altura desse perfil, né, como eu disse, ideais para vãos de até 20 metros, que isso aí pode ser até mais, tá? Abas mais largas e almas de grande densidade. Isso se deve porque eu posso agregar chapas de diversos tipos. Então, eu posso agregar uma chapa com essa espessura na alma, né, que é na altura do perfil, e posso agregar uma chapinha mais fininha nas mesas, né, nas abas, né, na parte superior aqui, né? E aí eu acabo reduzindo, né, a quantidade de material, né, e trazendo uma grande densidade nos pontos que são necessários para a peça. No caso da viga, né, é interessante que tenha maior densidade naquela chapa que fica mais no meio dela ali. Então, isso é interessante, né? Então, a gente acaba reduzindo o custo de material. Então, isso é uma vantagem bem legal. Uma desvantagem desses perfis é justamente a questão das tensões residuais, né? Porque os pontos de solda são pontos frágeis, né? Onde tem uma grande concentração dessas tensões residuais que vão reduzir a resistência da peça. Então, pode ser que minha peça tenha um valor X, né, bem alto, porém, né, se essas tensões residuais forem muito concentradas ali, né, eu vou ter uma redução da sua resistência final para um valor Y que é bem inferior a X, tá? E aí isso pode trazer a ruptura da peça, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Outros perfis que é bem interessante são os perfis que a gente chama perfis tubulares, que são perfis de seção vazada, tá? Esses perfis, eles agregam uma estética bem interessante ao ambiente, então arquitetos adoram esse tipo de perfil, e também ele tem uma resistência, né, bem interessante a determinados esforços, tá? Então, nós temos diversos tipos de formas de fazer esses perfis. Uma delas é pegar o tarugo, né, que a gente chama aquele bloco quente de aço, e perfurar, passar uma lança, né, no meio daquele tarugo e furar ele. Ah, mas como que eu faço ele ficar circular? Bom, a gente passa ele numa série de laminadores em volta que vai aquela configuração para ele ficar em formato circular, tá? E aí vai passando o perfurador, que é justamente essa alça aqui que entra, né, perfura esse bloco, tá? E aqui, ó, a gente tem justamente, né, os laminadores fazendo essa configuração, né, para ele ficar com a seção circular. Bom, esse tipo de processo, né, ele traz como vantagem o baixo nível de tensões residuais, né, conforme a gente já viu lá, né, nos perfis laminados. Melhor acabamento final, por que ele tem melhor acabamento final? Porque ele não apresenta soldas ao longo do seu comprimento, tá? Uma desvantagem é a limitação dos diâmetros. A gente não consegue fazer diâmetros muito grandes, tá? Se eu não me engano, o maior diâmetro que a gente consegue fazer para um tipo de perfil desse é 360 milímetros, tá? E é baixo, porque dependendo do tipo do porte da sua estrutura, né, você vai precisar de um diâmetro maior, né? Quanto maior o diâmetro, por exemplo, um pilar, né? Quanto maior o diâmetro, maior vai ser a resistência dele, tá? Então, a gente tem outros tipos de forma de fabricar esses perfis, tá? Um deles é a calandragem com costura. O que seria isso? Eu pego a chapa, dobro ela e soldo, tá? É simplesmente eu pegar a chapa, dobrar igual papel, tá? E soldar. Aí eu consigo fazer o diâmetro do jeito que eu quero, do tamanho que eu quero. O problema é que eu vou ter essa solda aqui ao longo do comprimento do meu perfil, tá? Vou ter o problema das tensões residuais, tá? E tem o problema também, né, que essa calandra, né, é justamente a máquina que faz a dobra da chapa, tá?
ela tem uma limitação do comprimento. Então, eu não consigo fazer perfis com um comprimento muito grande, tá? Então, eu vou ter uma certa redução desse comprimento, né? Aqui a gente vê que a calandra, ó, ela já tem um comprimento um pouco menor, né? Então, isso tem que tomar, tem que se ver aí, pensar na hora de fazer isso. Bom, a outra forma de fazer esses perfis tubulares é a conformação contínua e eletrofusão. Então, a gente junta dobra, né, o aço, como a gente viu na calandra, só que aí essa dobra, né, ela é feita através desses rolos que passa, né, através desse indutor aqui que faz a eletrofusão, né, que é essa solda, tá? Então aí a gente consegue vencer aquela limitação do comprimento da calandra. Então a gente consegue fazer perfis com comprimentos bem maiores, tá? E diâmetros da forma que a gente desejar, né? Aí o que a gente vai ter que variar é esse equipamento aqui, né? Que são os rolos, né, de solda e esse indutor. Tem que ser um pouco maior para fazer, né, esse processo de eletrofusão. Entretanto, a gente ainda continua com o problema, né, das tensões residuais, tá? Que aí ainda tem a solda e ainda tem esse problema, né, nessas regiões. Bom, e aí falando mais especificamente das vantagens dos perfis tubulares, tá? Isso é interessante até mesmo na hora de escolher o perfil, né, que se vai utilizar em uma construção. Perfis tubulares, ele tem um ótimo desempenho na compressão, tração e torção. Então, ele é super interessante quando a gente quer aplicar ele em uma coluna, em treliças, tá? Ele é super interessante nisso. Então, vocês devem ter visto muito desses perfis, por exemplo, em pontes, em passarelas. Aqui em BH, por exemplo, tem diversos tipos de passarelas com perfis tubulares, tá? Isso justamente por causa desse desempenho excelente, tá? Além disso, ele tem um ótimo desempenho com essas ações combinadas, tá? Então, também é super bacana. Ele tem menor perímetro para maior conteúdo. O que significa isso? Eu tenho o perfil tubular, né? A parte de dentro, eu não preciso pintar contra a corrosão. Eu só preciso pintar a parte de fora do meu perfil. Diferentemente dos perfis I, que eu tenho que ir lá contornar o perfil I, né? Por exemplo, para uma pintura, né? O que vai gastar mais material de tinta, né? Para proteger contra a corrosão. Diferente do perfil circular, que eu só vou passar para o lado de fora, né? Então, isso aí, né? É isso que significa menor perímetro para maior conteúdo, tá? Eu acabo criando um perímetro um perfil bem mais robustão, né? Do que um perfil I, e acabo tendo uma economia, né, com relação ao acabamento desse material e também com relação à quantidade de material que é empregado ali na confecção do tubo. Menor área para proteção contra incêndio e contra oxidação é justamente por causa desse menor perímetro, né, onde eu vou passar a tinta. Possibilidade de utilização e aproveitamento do seu interior. O que significa isso? Eu posso pegar um perfil tubular e preencher com concreto, tá? Isso é bem utilizado em estruturas mistas, tá? Onde a gente usa aço e concreto armado. Então, eu posso pegar um perfil, né, circular e preencher ele com concreto. Bom aspecto visual, isso aí os arquitetos adoram, né? Porque dá um design bem interessante, né? Na construção. Bom, e aí a gente tem, por fim, os perfis formados a frio. O que seria esse perfil formado a frio? Seria um perfil que é feito no frio? Não. Esses perfis formados a frio, ele tem todos os processos que a gente viu, tem alguma fase em que ele foi aquecido, né? No laminado, por exemplo, eu tenho que aquecer a barra de aço para eu conseguir conformá-lo, né? No soldado, eu já pego aquela chapa pronta e soldo um no outro, tudo bem. Aqui nos perfis formados a frio, eu pego a chapa de aço e dobro. A chapa de aço ela já está pronta, tá? Eu simplesmente pego e dobro ela em temperatura ambiente, tá?
Então, não tem nenhum processo de aquecimento, né, para fazer esses perfis, né, tirando o processo de criar a chapa. Então, eu pego essa chapa, e são chapas bem fininhas, tá, que eu consigo fazer isso, e faço dobras para que ela chegue na minha configuração, né, de seção transversal que eu desejo. Então, a gente pode fazer isso através de uma máquina que a gente chama dobradeira ou uma perfiladeira. A dobradeira é essa máquina aqui, que a gente já percebe que ela tem uma limitação de comprimento, tá? Então, a gente coloca a chapa aqui e o cara só vai guiando, dobrando do jeito que quer. Aqui na perfiladeira, eu coloco a chapa aqui nessa extremidade e ela funciona como aquela série de laminadores que a gente viu, né, lá no processo dos perfis laminados. Só que aqui é a frio, né? A gente não precisa aquecer o aço. Então, a chapa vem e ela vai dobrando de acordo com o que eu desejo, tá? Eu configuro essa perfiladeira, né, conforme a seção que eu quero, tá? Então, aí, eu configuro aqui, né, esses rolos aqui, passo a chapa e ela vai sair com a seção que eu desejei. Então, é um processo bem simplificado, bem simples, né, de fazer. Isso requer pouco espaço para fazer esses perfis. E a gente vê esses perfis sendo muito utilizados em coberturas, tá? Só que a gente também consegue fazer estruturas, casas com esses perfis, mesmo sendo perfis tão fininhos, tá? Bom, então, vantagens desses perfis: leveza, facilidade de fabricação de manuseio de transporte, é o que a gente viu, né? Uma máquina bem pequena consegue fazer todo esse processo, e também, por ser leve, a gente consegue fazer o transporte bem mais fácil desse material. Possui resistência e ductilidades adequados ao uso em estruturas civis. O que isso significa? Eu consigo construir uma casa toda com esse tipo de perfil, tá? Diversas geometrias para a seção transversal do perfil. Então, eu consigo aí fazer diversos tipos de seção transversal sem problema algum, tá? E aqui eu coloquei como exemplo as estruturas em perfis formados a frio, que é steel frame, tá? Que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, a gente consegue construir uma casa com esses perfis, e são chapinhas bem fininhas, tá? E é super interessante por causa dessa questão da leveza. Bom, então, falando, né, encerrando, né, o aço, né? Então, a gente encerra com esses perfis formados a frio. A gente vai voltar ainda um pouco falando desses perfis, né, a aplicação deles. Agora, a gente vai falar da madeira, tá? Então, a madeira é um material bem conhecido da gente, tá? E foi um dos primeiros materiais que a gente empregou na construção civil, tá? Então, ele é bem difundido na construção em si, tá? Porém, hoje em dia, a gente tem, né, principalmente no Brasil, uma certa restrição ao usá-la como estrutura em si, tá? A gente viu que a gente usa madeira para formas e tudo mais, né? Mas em uma construção de uma casa, né, a gente tem uma certa restrição, tá? Mais por questão de cultura mesmo. Bom, então, vantagens dessa estrutura de madeira: enorme potencial de renovação da natureza, obviamente, né? Porque por ser um material natural, né? A gente corta a madeira, planta outra, a gente vai ter a madeira de novo, né? Bom, isso também é uma desvantagem, né? Porque foi através desse potencial de renovação da natureza, né, que a gente acabou desmatando aí bastante as nossas matas, tá? A segunda vantagem: baixo consumo de energia no processo de usinagem. Isso é com relação aos outros materiais que a gente tem, né, na construção civil, né, como o concreto e o aço. Então, quando ele fala de energia, ele está falando de gasto com combustível fóssil, tá? E aqui a gente tem um quadrinho que mostra justamente essa relação, tá? No caso da madeira serrada, tá, que a gente vai ver mais para frente, tem uma energia de 750 mJ por metro cúbico, né? Enquanto o aço, ó,
266 mil. O concreto, 4.800. Ou seja, né, a madeira é bem menor do que esses outros dois materiais, né? A gente percebe que o aço ele tem um consumo de combustível fóssil muito grande, justamente naquele processo de laminação em que a gente tem que aquecer o aço, né? Então, há um gasto bem grande nesse processo. Bom comportamento mecânico para tração quanto para compressão. Quando a gente relaciona o aço, o concreto e a madeira, a gente vê que a relação da madeira, tanto para tração quanto para compressão, é excelente em relação a esses outros dois materiais, tá? É claro que não significa que a madeira ele tem uma resistência superior aos dois, mas significa, né? Por exemplo, o concreto ele tem uma grande resistência à compressão, mas a tração ele já tem uma certa deficiência. Já na madeira, não, ela resiste muito bem à compressão e à tração, tá? Alta resistência a cargas de impacto e boa resistência a cargas de curta duração. Isso a gente já viu, né? Porque a gente usa justamente as formas de madeira, né, no momento de concretagem, justamente porque ela tem essa resistência, né? Ela tem essa resistência ao impacto, né, na hora de lançar, né, e também para essas cargas de curta duração, né? Então isso aí a gente já sabe já. Bom, pouca alteração das dimensões na variação da temperatura com efeitos reduzidos de dilatação e contração. Isso aqui vocês podem olhar meio com espanto. Poxa, pouca alteração das dimensões. Isso novamente comparando com os outros materiais, tá? Então aqui eu coloquei os coeficientes de dilatação da madeira, do aço e do concreto. O da madeira, a gente tem um problema aqui. A madeira, ela tem três direções distintas, tá? Ela tem uma direção longitudinal ao longo do comprimento dela, uma direção radial e uma direção tangencial, tá? E cada uma dessas direções tem um comportamento distinto, tá? Então, na direção longitudinal, ela tem esse coeficiente de dilatação, tá? De 0,3 vezes 10 a menos 5 a 0,45 vezes 10 a menos 5. Na tangencial, 4,5 vezes 10 a menos 5 a 8 vezes 10 a menos 5, tá? E aqui a gente tem as madeiras duras e madeiras moles, tá? Depois eu falo sobre essas madeiras. Então, nós temos esses valores de dilatação da madeira nessas três direções, tá? No caso do aço, a dilatação térmica do aço é 12 vezes 10 a menos 6. Aqui, a gente já percebe que a dilatação longitudinal da madeira é menor do que a do aço. No caso do concreto, né, a dilatação é 10 a menos 5, né? Então, é claro que a madeira ela dilata em uma direção um pouco mais, né, do que as outras, porém, na direção, que é a direção onde vai receber o carregamento, que é a direção longitudinal, essa dilatação não é tão considerável assim, tá? Em relação, por exemplo, ao aço, né, que tem uma dilatação um pouco maior do que a madeira, tá? Bom, apresenta inércia química não reagindo com agentes oxidantes ou redutores. Isso aí é para instigar o aço, né? Porque o aço ele tem esse problema de corrosão, né? Que ele reage com o ambiente externo, né? E acaba oxidando, né? Diferentemente da madeira que não tem esse problema, tá? O concreto ele também tem um problema com ações químicas, tá? Mas, né, é um pouco diferente do aço, né, que é atacado mais diretamente. Potencial de isolamento térmico. A gente vê que nos países mais frios, o uso da madeira é muito mais recorrente do que aqui no Brasil, né? Justamente por causa desse potencial térmico da madeira, né? Então lá, eles têm muito mais estruturas de madeira do que aqui, né?
E olha que aqui a gente tem uma diversidade de madeiras e tudo mais, né? Por isso que a gente desmata tudo, né? Porque a gente acaba enviando para eles lá. Então, né, a gente tem dois locais aqui, né? Na Itália e esse daqui na França, né? Onde temos o uso da madeira, né? Aqui é um ambiente, uma piscina, né? Um poliesportivo, né? E aqui, né? É uma casa, né? Então, lá tá, cai uma neve, né? E ainda tem piscina dentro, né? E tudo mais. Então, isso é bem interessante para esses países frios, né? No Brasil, a gente acaba não utilizando também devido a esse problema, né? De isolamento térmico e tudo mais, a gente acaba não utilizando. No sul do país, a gente ainda tem algumas casas que são de madeira justamente por causa do clima, né? Mas na nossa região, acaba que a gente não utiliza muito, né? Acaba utilizando as estruturas de alvenaria convencional, né? Apesar de ser um material inflamável, né? Eu não sei se eu já cheguei a comentar isso com vocês, a madeira, ela apresenta boa resistência ao fogo, tá? Diferente do aço, né? Isso é interessantíssimo, essa resistência que a madeira tem em relação ao fogo. Por quê? Porque ela, ao queimar, né, ela é toda, né, feita com camadas, tá? Como mostra aqui. E ao queimar, né, por ser um material natural, a madeira ela ainda tem água na sua constituição, tá? Nas suas células. Então, quando ela queima por fora, né? Ela cria uma camada por fora. E a parte interna se mantém intacta, ou seja, ela mantém-se íntegra internamente, o que faz ela ter resistência durante esse fogo. Diferente, por exemplo, do aço. O aço, quando ele entra em contato com esse fogo, a partir de um certo tempo, ele perde toda a sua resistência. O que acontece aqui nessa imagem, né? A gente tem a estrutura de aço aqui, toda danificada pelo fogo, e uma viga de madeira sustentando exatamente essas vigas de aço que foram comprometidas. Então, a gente percebe que a madeira ela tem uma resistência, né, muito maior, né, à ação desse fogo. É claro, né, que ela acaba sendo deteriorada, né, da mesma forma, né, mas ela te dá um tempo maior, né, porque isso que é interessante na hora que a gente mede a resistência ao fogo, ela te dá um tempo maior para que as pessoas, né, saiam do prédio com segurança. E é isso que vai nos interessar, né, quando a gente constrói uma edificação, tá? Então, o aço ele tem um problema gigantesco com o fogo. A gente tem que colocar várias coisas para proteger, né, esse aço do fogo. E já a madeira a gente não tem tanto essa preocupação, né? Então ela garante um tempo maior, né, de resistência mecânica, né, durante um processo de fogo, tá? Então isso é bem legal, né, de ser visto, tá? Bem interessante de se comparar, né, um com o outro. Bom, a relação entre a resistência e densidade é vantajosa quando comparada de outros materiais, tais como concreto. Estrutura de madeira é leve. Então, como eu disse para vocês, quando a gente faz uma relação de resistência e densidade, a gente percebe que a madeira ela se sobressai, tanto na compressão quanto na tração. Então, a madeira ela é bem leve, né? A gente sabe disso, ela é bem leve, né? Então, quando a gente faz a relação, né, da densidade, né, que é o ρ aqui, sobre a sua resistência, a gente tem uma relação bem maior que os outros dois materiais, que é o aço e o concreto. Então, aqui, ó, madeira na tração, a relação aqui de resistência e densidade fica de 60 a 90, né? E se a gente olhar o aço aqui, ele tem uma relação de 32, né? Então, ou seja, a madeira, né, está sobressaindo. O concreto, da mesma forma, a madeira a compressão, né? A gente tem de 50 a 60. O concreto a compressão, 16, né? Ou seja, a madeira sobressai
muito mais ainda, né, do que o concreto, tá? A madeira também é de fácil trabalhabilidade, a gente consegue moldar ela e trabalhar ela de forma, né, que a gente deseje, com características adequadas para estruturas pré-fabricadas, tá? A gente faz a nossa estrutura, confecciona ela para quando ela chegar, né, na construção, né, a gente só encaixar, fazer a montagem da estrutura, tá? Bom, as desvantagens agora das estruturas de madeira. Limitação de espécies disponíveis com boa durabilidade natural. Então, a gente tem um problema sério, que é que a gente não tem um material único, né? A gente tem diversos tipos de materiais, né, de madeira. Então, a gente precisa verificar. Por quê? Porque cada um tem uma certa durabilidade, né, uma certa característica. Então, aqui a gente tem uma comparação de dois tipos de madeira, tá? A gente tem a maçaranduba e a de pinhos, tá? A maçaranduba, ela vai ser muito mais resistente aos ataques de fungos, tá? Diferente da pinhos, desculpa, que ela vai ser mais suscetível a ataques de fungos, a cupins, a brocas de madeira e a perfuradores marinhos. Então, a gente tem que pensar aí na hora de utilizar. Será que compensa utilizar essa maçaranduba? Aonde eu vou aplicar essa maçaranduba? A pinhos, compensa utilizar? Se eu fizer um tratamento, compensa utilizar ela? Então, isso tem que ser analisado, porque talvez o tratamento dela seja mais caro, né? Pode ser que o preço dela é mais barato, mas o tratamento dela seja mais caro. Então, isso tem que se pesar na hora de fazer a compra da madeira. Bom, nós temos como desvantagem, né, que eu já tinha comentado com vocês, que esse material ele é heterogêneo e é anisotrópico. Anisotrópico é porque ele tem várias direções, tá? Então, ele tem 3 direções. Ele tem a direção longitudinal, que é esse L, tangencial, que ele tangencia, né, os anéis de crescimento, e o radial, né, que vai ao longo do crescimento desses anéis, tá? Então, ele tem 3 direções distintas que têm características distintas, tá? Ele tem comportamentos distintos. Não é um comportamento igual, né? Então, isso é o que mais dá problema na madeira, né? Porque uma direção de lata diferente da outra, e etc, etc, tá? Tem comportamento e resistência diferente da outra, então isso afeta, né, o comportamento da estrutura, tá? Suscetíveis a agentes externos, clima, fungo, insetos, né, etc. Isso aí a gente já viu, né? A gente sabe que essas madeiras, elas têm esses problemas de ataque externo, né? Principalmente porque é um material natural. Bom, material não estável, sujeito a ações da umidade, inchando com a absorção e retraindo com a evaporação. A gente tem um problema seríssimo dessas madeiras empenarem, né? Aqui um exemplo claro de empenamento de uma madeira, né? Então, isso é um problema sério, né? Justamente por causa daquelas direções lá, cada direção tem um comportamento diferente, né? E por ter água acumulada no seu interior, se eu não tirar esse excesso de água, né, vai dar problema também, né? Porque aí é na hora de secar, né? Eu achei que ela era naquele aspecto, aí ela seca toda, ela fica com outro aspecto, ela retrai, né? E aí vai me causar problema dimensional e etc, etc, tá? Então, isso tem que se tomar um cuidado gigantesco, né? Tem todo um processo de secagem dessa madeira, tá? Para evitar a ação da umidade, tá? Também tem todo um processo, né, para se fazer um tratamento, né, para evitar o problema da umidade. Mas mesmo assim, a gente percebe ainda que há, né, esse problema de inchamento e tudo mais, tá? E a gente tem uma certa limitação dimensional dos elementos que compõem essa estrutura, tá? Porque em um tronco a gente vai fazer diversos cortes, tá? Então aqui é um exemplo disso. A gente pega esse tronco aqui e faz cortes. A gente tira tábua, a gente tira tora, etc, etc. E aí, dependendo do tamanho desse tronco, a gente vai
definir o tamanho, né, dos elementos. Então, a gente acaba tendo uma certa limitação, né, nas dimensões desses elementos estruturais, tá? Bom, então, gente, eu vou encerrar a aula aqui, porque a gente já chegou no tempo, e aí a gente fica com essa questão para depois aí, que é uma questão sobre as características da madeira, tá joia? Então, bom dia para vocês aí, até amanhã. Ô, Simar, Oi. aqui, deixa eu te perguntar um negócio. Hum, É porque meio que o meu grupo, para os seus trabalhos, tanto de hum. estruturas quanto de solos, meio que ele se desfez. Se desfez? E, e teve um outro grupo também que também se desfez. Sim. Aí a gente queria ver se a gente podia juntar, tipo, o que sobrou de um com o que sobrou de outro. Pode. Me passa a relação depois? Pode te Pode mandar ser? então pelo Teams? Eu te mando então. Pode. Aí Pode. você Aí você me puxou os manda a dois relação. trabalhos. Uhum. Beleza? De estruturas e de mecânica dos solos. Sim, isso mesmo. Beleza. Já, me manda a relação lá. Tá, eu vou te mandar lá. Obrigado, viu? De nada, gente. Bom dia para vocês aí. Até mais.